Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias do Gabay. No Palmeiras, estão trabalhando, eu pelo menos não sei o que estão fazendo, deixando de fazer, se estão de folga de novo. Logicamente eu estou ironizando. É capaz do Abel ter chego e ter dado folga para o grupo até quinta-feira, para falar que vai trabalhar quinta e sexta para se concentrar para o jogo de sábado às 6h30 da tarde contra o Inter no Allianz Parque pelo Brasileirão, né? Tem uma notícia boa. Parece que o Bruno Rodrigues, não pelo jogador, eu acho que ele tem capacidade, ele vai ter que provar isso, mas por tudo que ele passou, ele já está quase que pronto para voltar. Inclusive ele deu uma coletiva e desejar muita luz a esse rapaz, porque quase, se não 2 anos parado, né? Por 2 contusões, inclusive uma foi muito parecida com a do Ronaldo Fenômeno, um patelar, né, no joelho. Foi problemático. A gente lembra do Ronaldo e a gente vê esse menino. Então, muita luz para ele, muita força, que ele continue trabalhando, e principalmente o mental, né? Mental e emocional, para que ele não tenha medo e parta para cima e vença, e vai vencer os seus obstáculos. Batalhador. Então essa é a notícia boa do Palmeiras de hoje. Existem algumas notícias que eu quero falar. Bom, o lixo do lixo da seleção brasileira. Perdeu para a Bolívia, mas a gente não pode deixar de fazer o comentário que essa FIFA, essa Conmebol, essa CBF, a podridão, a corrupção, a mar de lama, né, que é isso tudo, é um crime deixar jogar a mais de 4.000 metros de altitude. É assim que a Bolívia vai fazer a vida toda. A região que ela se encontra, a geografia dela está lá em cima. Então, enquanto... mas nós estamos aqui, vamos jogar... Inclusive, era para jogar em La Paz, que é 3.000 e pouco. Optaram em jogar por lá, acho que é um estádio com 17.500 torcedores, porque precisava ir para repescagem. O Brasil não apresentou nada, vamos ser claros. Outra, o Ancelotti entrou com 2, 3 jogadores titulares, eu vou comentar com vocês com quem ele entrou, mas isso não justifica. O que justifica, assim, a altitude, que é um crime. Pô, o Palmeiras acabou de jogar contra o Bolívar. É a forma que eles têm de se segurar. É a forma que eles têm de se classificar. Futebol, zero. Mas existe uma FIFA, existe uma Conmebol, existe uma CBF, que é o mar de lama, é a podridão, é a corrupção, é tudo. Mas enfim, quem sou eu para falar? O Brasil começou ontem o jogo... com Alisson, Vitinho, depois entrou Marquinhos, eu não conheço quase ninguém. Fabrício Bruno, Alessandro ainda na seleção brasileira. Daqui a pouco ele vai pôr o Danilo de novo, só jogador perdedor. Daqui a pouco volta o Thiago, lá do Fluminense, como é o nome dele? Thiago, não sei. Que era capitão e chorou antes do pênalti sentado na bola. Capitão de seleção brasileira. Só perdedor, cara. Caio Henrique, tenho uma mínima ideia de quem seja. Andrei Santos, ok, saiu para a entrada do Jean Lucas. Bruno Guimarães e Paquetá. O jogador que de um dia para o outro, Paquetá, foi inocentado de tudo. É mais uma das palhaçadas do nojo, da podridão, que é o futebol, da corrupção, que é o futebol. Luiz Henrique, esse sim muda. Esse menino é uma coisa muito diferente. Não vou te falar que é o craque do mundo, não é, esquece. Mas dentro do futebol de hoje, Luiz Henrique, você pega o 7 como é o nome lá, do Barcelona, você tem Lamine Yamal, você tem alguns jogadores, muito poucos, que para o futebol de hoje mudam um pouco o futebol. Saiu o Luiz Henrique para a entrada do Estevão, o Samuel Lino do Flamengo, né? Saiu para a entrada do Rafinha e Richarlison. Outro perdedor.
Coitado, o Ancelotti, eu entendo, ele não tem culpa. Eu defendo ele como... Por um ponto eu falei de todo, desde Filipão, Tite, não tem material na mão. Saiu para a entrada do João Pedro. Essa é a seleção brasileira. Vocês acham que eu particularmente tenho? Perguntem se eu vi o jogo. Vocês sabem a resposta. Um detalhe, a seleção brasileira acabou as eliminatórias em 5º lugar. Antes das eliminatórias, depois de 2, 3 jogos, eu tenho um programa que eu falei, um vídeo, que eu falei que o Brasil era a 4ª, 5ª força do futebol sul-americano, do cocô do mundo. Respondido? Para os que me criticaram. Não, que você não é brasileiro, que você não... Eu sou paulista, sou brasileiro, eu sou tudo. Agora eu não tenho a mesma idiotice que vocês que me criticaram, não por criticar construtivamente, para querer acabar comigo no sentido de você só fala merda. Eu falei merda, tá aí. Olha a classificação. Serve para 2 ou 3 pessoas isso. Que em vez de discutir futebol, procurar entender por que eu estava falando aquilo, eu podia ter errado, podia acabar em primeiro o Brasil. Eu ia falar, opa, errei, falei merda, sem problema, não tenho problema nenhum. Vocês vão aparecer agora para me mandar mensagem? Mas com educação, não... Inclusive na época eu falei, ó, se vocês continuarem assim, a gente vai tirar vocês, vocês podem se retirar do canal sem problema. Eu não preciso de vocês. Então, agora vocês vão aparecer para fazer algum comentário idiota do jeito que vocês fizeram. É para 2 ou 3, se eles ainda me acompanham, nem sei se me acompanham, eles sabem de quem eu estou falando. Não é vocês, pessoal, que me acompanha sempre, por favor. São Paulo, o time, que não é... Existem os torcedores que são impossíveis de escutar, alguns torcedores do São Paulo dá nojo, porque eles estão viajando, eles acham que São Paulo já foi gigante. Hoje é um Corinthians melhorado, vamos dizer muito sério. A verdade seja dita. A não ser que apareça escândalo atrás de escândalo. Mas a situação financeira do São Paulo é caótica. Todo mundo sabe. O São Paulo está vendendo jogador torto à direita. Ontem fizeram uma comparação. O São Paulo vendeu 10 jogadores, o Palmeiras vendeu 2, superou os 10 jogadores. Inclusive o São Paulo vendeu agora, um menino, 6 milhões de dólares, né? O Casares falou, eu tenho que pagar a conta. Mas espera aí, quem fez todas as dívidas? Quantos anos está a chapa, eu digo, o pessoal do Casares? Há quanto tempo o São Paulo vem como dizia o outro lá, se apequenando? Lembra o Miguel Aidar, Carlos Miguel Aidar? Quanto tempo tem? Estão colhendo os frutos. Isso, o Casares também tem responsabilidade. Foram fazendo dívida. O São Paulo está aumentando a sua dívida. Está fazendo um negócio com o Marinakis que para mim está muito... Estou sendo sincero, São Paulino, eu não estou criticando, pelo contrário. Mas não está claro isso daí, não. Cuidado com o que vocês vão fazer. Com o que o seu presidente está fazendo. Porque na mídia, esse Nicola, a única coisa que ele sabe falar, o São Paulo está fechando um acordo milionário para a base, com o Marinakis, para se tornar sócio, para bater o Palmeiras. O problema é bater o Palmeiras? Eu não estou entendendo. É bater o Palmeiras? Ou seja, ultrapassar o Palmeiras? Ou é fazer uma gestão decente, financeira, isso, que Paulo Nobre começou no Palmeiras? Eu queria entender. Qual é o objetivo do negócio? É bater o Palmeiras, não é fazer a gestão. É uma atrás da outra. Rudi Gullit, grande jogador da Holanda, década de 90, se eu não me engano, 80, 90, craque. Naquela época existiam craques. Ele fez uma declaração forte com o Depay. Rudi Gullit minimiza recorde de Memphis na Holanda. Saiu a manchete na UOL. Abre aspas. Precisa de gols em grandes torneios. É verdade. O Haaland fez... Parece que a Noruega ganhou não sei de quanto, fez 5 gols. É aquilo que eu sempre falei. Haaland. O cara faz gol. Ele vai ter 3.800 gols na vida dele. Menos de 60 gols contra times grandes, jogos grandes. Todos o resto contra time de terceira, quarta, segunda divisão, de segunda, terceira, última prateleira. O Palmeiras melhorou um pouquinho com a dupla, né? O Roque e o Flaco. Vitor Roque eu não discuto.
Para mim é um puta de um jogador. Puta de um jogador. Para calar a boca de um monte dessa imprensinha de merda. Óbvio que tem exceções. Tem gente muito boa. Imprensinha, youtuberzinhos, lixo. Quando eu falo que o Flaco Lopes só faz gol em jogo fraco, jogo pequeno, a hora que tem que aparecer, não aparece, não faz gol decisivo, tá aí. Tá aí, Memphis Depay. Só que tem um detalhe, eu não sei quanto o Flaco Lopes ganha. Eu vou chutar, R$1 milhão. Tô chutando. O cara ganha 6, mora numa cobertura, é pago por... O custo mensal desse cara quanto é? 8 milhões fora os prêmios. 8 milhões de reais. Parabéns. É isso, rapaziada. Eu desejo a vocês um super dia. Ok? Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E lembrando, sempre, vamos buscar conhecimento, educação. Vamos ler, vamos ver filmes inteligentes. Para que nós formemos opinião. E a gente mude esse Brasil, esse lixo que é essa escória da humanidade que está enraizado em cada milímetro quadrado do Brasil, junto com o seu bandido presidiário condenado. Valeu? Independente, eu não tenho, detalhe, eu não tenho partido político, eu não sou afiliado, nunca fui, nunca vou ser, não sou a favor de Bolsonaro, nada. Eu sou contra a podridão, o lixo, o mar de lama, a corrupção. É isso. Valeu? Eu agradeço a vocês.